Olá, pessoas! Apresentando a vocês mais um capítulo da obra A Grande Síntese de Pietro Baldi. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 49, intitulado Da Matéria à Vida. O meu resumo está aqui no notebook, mas eu vou começar lendo um dos parágrafos da grande síntese para depois a gente entrar no texto. E eu peço desculpa porque talvez no começo aqui eu me embaraço um pouco, mas depois eu vou pegando o sentido da caminhada aqui, do resumo que eu fiz. Eu gosto de fazer algumas costuras. Eu sempre falo para vocês, eu não sigo o texto na sua íntegra, totalidade. Eu gosto de fazer conexões, busco algumas coisas. Eu achei aquela coisa sobre a teoria do centésimo macaco, eu anexei aqui ao meu resumo, entre outras coisas. Então vou começar aqui lendo para vocês o começo desse capítulo. Então o Pietro Baldi começa falando: da mesma forma que sua natureza cinética dá à energia sua característica fundamental, que é a de transmitir-se, dimensão, espaço que ascende a dimensão, tempo. Isso aqui a gente viu no capítulo anterior, quando ele fala da fuga dos elétrons, do núcleo atômico, em que ele faz a comparação, né, que esse movimento é um movimento espiraloide. Essa cinética, ela é o processo de retorno da consciência que se perdeu no caos dos átomos. Então é quando a consciência ela vibrou, a consciência enquanto substância vibrou tão baixo que ela se vê no campo mais denso chamado matéria. Então dessa sopa cósmica das partículas surge esse movimento cinético, que seria um efeito rebote desse movimento, desse campo de dualidade, em que a natureza ela inicia um processo de redenção das nossas consciências caídas no campo da matéria. Então é o processo que a gente chama de evolução, em que essa substância agora chamada aqui de energia. Então a gente vai ver o Pietro falar muito aqui de radiação, de entrelaçamento quântico. Ele usa um outro termo, mas é isso aqui, é o que a ciência fala hoje. Assim, o novo princípio da coordenação das forças, no mais débil e hábil, porém mais sutil, complexo e profundo entrelaçamento cinético. É isso aqui, esse entrelaçamento. Para quem não está entendendo, aqui no texto mais à frente a gente vai ver isso. Que isso aqui foi uma das coisas que fez que o Einstein entrasse em parafuso. Porque o Einstein ainda tinha aquela concepção da física mecânica. Então ele concebia o próprio movimento do universo, as relações das partículas, por leis que ele acreditava que poderiam ser precisas se você descobrisse esses princípios. E isso cai naquele campo da utopia, né, da ciência querer criar a teoria do todo. Mas esses entrelaçamentos, esses emaranhamentos, emaranhar não é no sentido de misturar, mas de uma partícula estabelecer conexão com outra, não respeitando a questão do espaço. Então isso mexeu com a cabeça do Einstein, porque aqui não está sendo considerado o tempo. Eu estou adiantando uma coisa que está lá na frente, que a gente vai ver aqui. Mas só adiantando é porque pode ter uma partícula que é parceira da outra. Eu não sou físico, estou tentando achar alguma coisa aqui, peço desculpas a quem é físico,
pelos meus equívocos aqui, mas é uma forma mais baixa de tentar passar uma coisa que para mim também é difícil de entender, porque eu só estou tentando aqui pegar as partes do livro, né, da grande síntese, e estabelecer esse diálogo. Então essas partículas, essa cadeia que está fazendo muito barulho, essas partículas, elas fazem uma interação, que é chamado de emaranhamento quântico. Uma parceira de uma partícula, ela pode estar em outra galáxia, mas se uma é movida aqui, a outra corresponde no outro lado da galáxia. É isso que o Einstein entrou em parafuso, porque eu acho que era muito influenciado ainda pela questão da física mecânica de Newton, mas eles perceberam que não, né? Que existe essa conexão que é imediata. Então é por isso que o Baldi fala que o universo é um organismo vivo, em que tudo está conectado, o todo com as partes. Agora eu vou entrar aqui no meu resumo, meio assim arrastando, mas vamos seguindo aqui. Capítulo 49 da matéria-vida, ponto beta, energia, e fase gama, matéria. Ao final da queda evolutiva, quer dizer, da queda do sistema para o antissistema, a substância se converte de substância em energia, que eu falei aqui, e se concentra no núcleo do éter, chamado por Baldi de ponto beta. O núcleo do éter, isso aqui é interessante, porque isso aqui também tem a ver com essa concepção da ciência do século XIX, com a ideia de um éter mais mecânico, relacionado a essa visão de Newton. Assim, seria uma substância mais material, que sustentava todo o universo. Aí a visão de Einstein, ela vai quebrar essa ideia desse éter, um éter mais mecânico, e a gente vai perceber mais um universo regido por campos quânticos. Vamos seguindo aqui. O núcleo do éter é o ponto de passagem entre o invisível e o visível. Isso aqui é muito interessante. Onde a energia se condensa e surge a matéria. Então, a visão da ciência, ela parte desse campo que ela chama de sopa cósmica. Então, dessa sopa cósmica vai acontecer interações, ela chama de acaso, né? Mas assim, eu acho uma visão assim, muito antropocêntrica do ser humano, acaso. Então, de milhões e milhões e milhões de acasos, começou a ocorrer interações a partir desse movimento cinético que o Pietro Baldi fala. Então começou o processo de construção de tudo que nós percebemos, chamado universo. Então o Pietro Baldi, ele classifica esse éter não nessa visão do século XIX, mas o éter como uma substância sutil, é o que a ciência chama de campo quântico, os campos quânticos. Então ele seria como se fosse, eu vou usar uma palavra minha aqui, ó, não é o Baldi, como se fosse um portal entre o sistema, que é o mundo puro, que não existe matéria e nem tempo, e o mundo material que está surgindo dentro dessa sopa cósmica. Então o éter é uma parte intermediária entre o que não é visível, o que é sutil, que não é matéria, que não tem nada de matéria, e aquilo que está se tornando matéria. Então, a grosso modo, essa seria a visão assim, que eu interpreto do éter nessa visão do Pietro Baldi. Então, diferente do éter mecânico do século XIX, que servia apenas como suporte à luz, que era a visão dos físicos, né, que a luz ela se propagava nesse éter mecânico, o éter de Baldi é uma substância primordial. É a matriz de toda a matéria. É a energia que vai se tornar consciência. Entenderam agora? Como que essa visão do Pietro Baldi ela se aproxima mais dessa visão atual, desses campos quânticos,
Porque quando surge essa visão relativista do Einstein, essa ideia de um éter mais mecânico, ela caiu por terra. Às vezes eu tenho até dificuldade de falar sobre isso, mas eles fizeram um experimento. Eu, assim, vou tentar passar aqui uma coisa que nem eu sei. Eu sei que eles construíram um aparelho que eu acho que emitia uma espécie de luz, e essa luz ela foi acompanhando o girar do planeta. Então os cientistas tinham uma ideia que se esse éter mecânico existisse, ele iria interferir nessa luz, sabe? Na questão da velocidade, tudo. Mas ele não interferiu. Eles imaginou até uma questão de um... Ai, tá fugindo a palavra aqui. Eu não quero falar tempestade, de um sopro desse éter, nesse movimento contrário na rotação da Terra, que iria interferir nessa luz. A grosso modo seria isso. Mas não ocorreu essa interferência. Então eles chegaram à conclusão que esse éter não existia. E seria uma coisa mais sutil. E quando o Einstein vem com suas teorias, né, e ele aplica essa teoria dele, ele descobre que a luz ela tem velocidade constante e ela se propaga no vácuo. Aqui ao vivo enrola a língua. Se propaga no vácuo, numa velocidade constante. Então não existiu uma interferência de um éter mais newtoniano. Aqui eu estou colocando, quando eu falo mecânico já lembro de Newton, mais newtoniano. Mas seria outra coisa, né? E a gente entrando no século XX, século XXI, a gente já percebe que essas ideias elas se aproximam mais da visão desse éter que o Pietro Baldi mostrava, né? Onde as ondas gravitacionais elas acontecem, onde os fenômenos da gravidade, das forças forte, fraca, eletricidade, magnetismo estão acontecendo. Quando a gente olha para o micro, a gente consegue perceber isso, né? Nós não somos físicos, mas a questão dos campos quânticos, onde os elétrons estão se manifestando. É uma visão micro do que seja o macro, ainda que nós não conseguimos ver. Como eu falei para vocês, estou fugindo aqui do texto, como eu falei para vocês, a ideia de gravidade de Newton era uma, né? Ele falava que existia atração entre os centros de massa. Aí vem o Einstein e mostra que não existe matéria, existe concentração de energia. E essa energia concentrada de uma forma densa, ela consegue dobrar o espaço-tempo. Entenderam agora como que essa questão desse éter, essa questão da gravidade, como que ela foi mudando através dessa inspiração que o Pietro Baldi teve, que o Einstein teve. Às vezes eu falo aqui do Einstein, mas para quem não sabe, não é que o Einstein acreditava nos pensamentos filosóficos que a inspiração do Pietro Baldi trouxe. Mas eu posso estar enganado. Eu acho que ele leu, a grande síntese ele leu. Ele trocou cartas com o Pietro Baldi. A grosso modo ele falou que a visão dele era uma visão mais matemática, mas que ele achou muito interessante o livro. O Pietro Baldi mandou para ele, né? E ele leu o livro. A grande síntese, esse livro nós estamos trabalhando aqui, foi bem interessante. Mas para mim é muito difícil compreender isso aqui, porque minha mente é matemática. E o pensamento do Pietro Baldi, ele é mais intuitivo, como a gente está vendo aqui, né? Mas dialogando com a física, com a ciência. E eu acho que o Einstein, ele leu 3 livros do Pietro Baldi, eu acho que não foi só a grande síntese. A questão é que o Einstein, nessa coisa dele ver essas leis como leis mais mecânicas, por isso que ele falou que ele ficou surpreso, falou assim, mas Deus não joga dados? Como? Deus não joga dados?
Ele quis dizer assim, que ele acreditava em leis. Mesmo que ele não conhecesse essas leis totalmente, ele queria conhecer, mas que a perfeição do universo para ele, até onde eu sei, existe uma divindade. Não essa divindade que as religiões tradicionais, as religiões que a humanidade foi criando, concebem que é um Deus mais antropológico. Daí ele percebia Deus manifestando em leis. E o que o Pietro Baldi mostra para nós? A mesma ideia. Acontece a queda, a substância se converte em energia e acontece um movimento, a vibração nos campos quânticos ou no campo quântico. E começa o processo chamado de evolução. Mas o Pietro Baldi mostra que existem leis, a mesma visão do Einstein. Só que o Einstein, uma visão mais mecanicista, mais materialista. Ainda que o Einstein, até onde eu sei, ele tinha uma visão de Deus. Não era totalmente ateu, mas não é o Deus antropológico. É um Deus que atua na física. Entenderam a diferença? Por isso que eu falei para vocês que às vezes a ciência, mesmo ela inconsciente, mesmo ela cética, em certas coisas ela está mais próxima de compreender o mínimo do que seja Deus, do que as religiões que ficam repetindo conceitos fechados. É por isso que a religião, mas isso está acontecendo, mesmo que as religiões não gostem, está acontecendo uma transição de uma visão mais fechada para uma visão mais aberta. Por que isso acontece? Porque o que está manifestando é essa consciência presa na matéria. Essa consciência que não é matéria. Então essa consciência desinquieta. E nesse diálogo inspirativo ela escreve livros como A Grande Síntese. Ela desperta na mente de um cientista como Einstein, que quebra um paradigma de uma visão que perdurou por muito tempo, que era a visão newtoniana. E antes da visão newtoniana, existe uma visão assim mais da filosofia da igreja. Aqui não é sentido de condenar a igreja, é o sentido de mostrar que a consciência ela vai avançando. E lá na frente, essa visão do Pietro Baldi vai cair por terra também, mas ela deixou uma base. Como a igreja deixou uma base para que o Newton avançasse. O Newton, que até onde eu sei, não era ateu. Mas o conhecimento teórico dele é um sustentáculo para os ateístas. Que contradição, né? Mas é assim que funciona a evolução espiritual. É o que o Pietro mostra. Materialismo e espiritualismo estão interligados porque é a mesma coisa. Isso é o monismo. Então, quando você vê um criacionista brigando com um evolucionista, o Pietro Baldi vai junto os dois. É aqui a grande síntese está mostrando aqui, a grande síntese. A criação, que é a emanação, criação e não criação. Fomos emanados, onde não existe tempo nem espaço. Isso é criacionismo. Evolucionismo, quando o espírito desperta na matéria. Como diz lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorante. Simples porque vai começar todo o processo da evolução no reino da natureza. Ignorante porque perdeu a sua consciência do todo. Então esse é o processo da evolução. Criacionismo, evolucionismo são as faces da mesma coisa. São apenas campos diferentes de ver a mesma realidade em estados diferentes. Criação é criacionismo, é manifestação. Evolução é criacionismo. É quando a vida se começa a se manifestar no campo da matéria. Compreenderam?
Eu falei algumas coisas que não estavam nem no roteiro aqui, mas é importante fazer isso aqui. Eu vou dar um saltinho aqui para frente. Vou começar aqui. Relação com a física moderna e Einstein. Einstein demonstrou que energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Ou seja, que matéria é energia condensada, como eu citei o exemplo aqui da questão da gravidade, né? Das forças da energia concentrada no espaço-tempo, descido do espaço-tempo. É isso que é a gravidade, é essa visão que nós temos hoje. Ele rejeitava o acaso puro. A transformação matéria e energia segue uma ordem inteligente, concordando com o Baldi nesse ponto. Aqui eu estou repetindo o que eu falei, né? Eu vou passar mais para frente. É assim, o que eu falei aqui para vocês, né? Essa ideia do Einstein não é uma ideia totalmente ateia. Ele concebe um criador, ele percebe essa manifestação inteligente, mas para ele não é o Deus que a gente encontra dentro das igrejas. Não é crítica às igrejas. Eu só estou falando com uma visão diferente de um processo percebido por uma mente científica. Eu não estou falando para você deixar a sua igreja, não é isso. Eu estou mostrando aqui, né, que essa visão é a visão científica de uma pessoa que não era ateia. É de uma visão diferente. Seguindo aqui, para o Baldi, o vazio éter dinâmico com camadas sutileza, o núcleo concentra energia que se manifesta como matéria. Então ele está falando que esse éter é onde a energia vai se manifestar e começar o processo de criação do universo, em que a teoria mais aceita hoje é a chamada teoria do Big Bang. É onde essa sopa cósmica ela começa esse processo de interação, né, que vai surgir as moléculas formando todas as estruturas, né, que compõem os núcleos atômicos da matéria. Eu vou pular mais para frente aqui. O processo de condensação em núcleo do éter. O éter inicialmente homogêneo sofre contração e condensação, formando núcleos de maior densidade. Aqui é o processo da queda. Esses núcleos funcionam como sementes das partículas e estruturas materiais. O surgimento do Big Bang. Em termos modernos, isso se aproxima do conceito de campos quânticos. Está vendo aqui? Éter mecânico. Essa influência ainda newtoniana, né, do século XIX. A nova visão, campos quânticos, ondas gravitacionais, em que a energia do vácuo se condensa em partículas. Então é dentro dessa estrutura quântica que a vida vai surgir. Eu sempre pego essa ideia. Imagina as partículas interagindo lá, não tinha forma, não tinha nada, apenas aquele tipo de energia interagindo. Agora olhe para você, vá no espelho e se olhe e lembre daquela partícula. Você está olhando para o universo que está olhando para você. Isso é profundo, não é? É extremamente profundo. Porque nós estamos tomando consciência do universo que nós próprios somos. Profundo. O processo de condensação e núcleo do éter. O éter inicialmente homogêneo sofre contração e condensação, formando núcleos de maior densidade. Aqui vai formando o campo da matéria. Esses núcleos funcionam como sementes de partículas e estruturas materiais. Eu vou pular mais para frente, já foi falado isso aqui, né? Então aqui é o processo que vai formar toda a vida, todas as estruturas do universo. E se você fala para mim que isso é produto do acaso, me desculpe, mas eu vou ficar rindo na sua cara. Eu não me importo que você seja o cientista mais inteligente do mundo. Porque se o Einstein ele observou uma manifestação inteligente, ainda que ele tenha tido uma visão mecânica, o que somos nós para questionar
tantos acasos manifestando inteligência. Intuição e consciência, que é a visão do Pietro Baldi. O éter não é acessível pelos sentidos físicos. É percebido pela intuição e ampliação da consciência. Ele está dizendo assim, que é muito mais fácil perceber esse campo tão sutil, invisível, não perceptível aos aparelhos da ciência, pela intuição. Porque o próprio conhecimento manifestado, ele está vibrando dentro desse campo sutil. E a consciência, quando consegue fazer conexão, interação, ela atrai esse conhecimento que sempre existiu, por toda a eternidade existirá. A ciência, os cientistas, eles fazem conexão. Os artistas, os poetas, os músicos, como um Beethoven ou como um Fernando Pessoa, entre tantos outros que conhecemos, estabelecem conexão com esses campos e interação. Então é assim que nasce a arte, é assim que nasce a ciência. E não essa visão meramente rasteira, antropocêntrica do ser humano que se acha o centro do universo. Quem somos nós do que meras formiguinhas? Meras formiguinhas. A libertação da energia, irradiação. Isso aqui é importante, que aqui o Pietro vai mostrar que a energia que está presa na matéria, que vai passar por todo esse processo para voltar a ser o espírito puro do sistema, ela tem que fazer essa interação com a matéria, porque ela está presa na matéria. Aqui entra o processo da entropia também, para a gente entender, né, que é preciso realmente que esse mundo material ele vá se desagregando. Mas lembrando que a substância é eterna, nós não conseguimos, ninguém consegue destruir a matéria. Porque a matéria nada mais é do que energia. Nada se cria, tudo se transforma. Isso vale para o espírito que está se manifestando nesse campo material. Então, quando ele fala de radiação, né, de radiação desse processo, é um processo de libertação em energia. O processo é inverso à condensação, porque na queda a substância se condensou na matéria. É como se nós estivéssemos presos a uma pedra, nós fôssemos uma pedra. Mas nesse corpo sólido começou um movimento. Eu estou usando só uma metáfora. Começou um movimento. A fuga dos elétrons, a energia querendo voltar a ser espírito. Então, nada se cria, tudo se transforma. Aí começa todo esse processo no reino da natureza, esse processo desinquieto que acontece a cada momento, a cada segundo, a cada instante, de transformação, de interação, de recomposição, mas a energia sempre está sendo liberada e se tornando cada vez mais sutil. A energia é o espírito se recompondo, o espírito fragmentado, juntando seus caquinhos, usando metáfora aqui, se colando novamente, abrindo a sua consciência, começando a perceber o universo que olha para ele próprio. Fisão nuclear, liberação de energia acumulada no núcleo. Tem fisão e tem fisão-fusão, né? Fisão é liberação, fusão é acumular energia, fisão é libertar. Então é o processo de libertação que nós estamos passando. Desintegração, enrolando a língua. Quântica,
Partículas instáveis irradiam energia. Tudo está em movimento, tudo. Para o balde, essa irradiação também tem significado espiritual. A substância retorna à pureza original, que eu falei que é a energia, ela vai sendo liberta, desfazendo a prisão energética da matéria. Seguindo aqui. Conexão micro-macro, inteligência do universo. O núcleo atômico libera elétrons, reorganizando matéria. A gente viu lá no outro capítulo, ele começando falando dessa parte, o movimento espiraloide da fuga dos elétrons, que mantém o movimento original. Cada elétron mantém órbita espiraloide aqui, reproduzindo padrões originais de movimento, desse movimento original, que começou com o processo da queda, desse efeito rebote de ressurgimento da consciência novamente. A evolução dos átomos reflete a evolução das galáxias. Tudo está interligado, micro e macro. Micro e macro seguem o mesmo princípio. Isso demonstra que o universo se manifesta de forma inteligente e conectada, com cada parte cumprindo sua função específica. O movimento dual, quer dizer duplo, da energia marca o início da subida evolutiva, a ascensão novamente, da queda à salvação, a redenção, descentralizando a cinética da matéria. Embora belo, o balde chama o nosso universo de um organismo doente. Eu acho que não precisa eu nem comentar isso aqui, né? A gente olha para as flores, a gente olha para tanta coisa que é belo, o céu, né? Mas ao mesmo tempo o caos está aí. Sempre existe uma presa e um predador, né? Existe o astuto dando tombo no inocente. Então, esse universo realmente é caótico. Só que ele está mergulhado no todo. E o todo é ordem, então não tem como ele destruir o todo. É o que eu já falei. Deus é um Deus das infinitas possibilidades. Nas infinitas possibilidades estava o surgimento desse mundo material, onde nós estamos presos dentro da nossa própria consciência. A queda, a gente entende ela mais como uma queda física, na verdade a queda é interior. É como se nós apagássemos a nossa memória. E agora, devagarzinho, sofridamente, rasteiramente, evolutivamente, a gente começa a despertar novamente. A irradiação devolve energia ao estado sutil original. O universo apresenta uma ordem inteligente não regida pelo acaso. Micro e macro repetem padrões de evolução, mostrando a inteligência cósmica. A matéria é energia condensada, em constante movimento, base de toda vida e consciência. Então é por isso que ele reforça muito esse conceito de irradiação, né? Porque no processo da irradiação, se a matéria ela está morrendo, ao mesmo tempo ela está liberando a energia, o espírito está se libertando dessas camadas mais densas da vibração material. Entenderam? Eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Depois nós vamos falar da nebulosa mãe e a vida na periferia, que é bem interessante. Não falta muita coisa não, viu? Eu vou parar porque eu vou preparar o almoço do domingo. Um bom domingo a todos. Eu sei que o vídeo vai rodar durante a semana, à noite e o dia. Mas nesse momento aqui, um bom domingo a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.